Então, bora lá para esse conteúdo topíssimo hoje, que é uma grande dificuldade aí das consultoras, que é o fechamento de venda, né? Como fechar as vendas. Porque, assim, às vezes, vocês podem associar ao fechar a venda com aquela vendedora chata, né? Quem aí já foi numa loja, até estava conversando isso com uma consultora hoje, quem aí já foi numa loja que ficava ali pressionada, sabe? Pela vendedora, a vendedora ficava ali pressionando, por quê? Porque vendedor, muitas vezes, precisa bater uma meta. A vendedora ela tem uma meta ali para cumprir quando trabalha em loja de calçado, loja de roupas, né? Às vezes até cosméticos, mas em uma loja física, e a vendedora ela precisa bater uma meta. Então, às vezes, você prova ali, por exemplo, uma roupa, não ficou bom, ela quer desovar, ela vai falar que ficou bom, enfim. E aí se torna aquela vendedora chata. E às vezes a gente associa, né, o nosso fechamento de venda com essa vendedora chata, né? De, eu não quero ser chata, eu não quero incomodar, eu não quero que ela se sinta mal, porque em algum momento da vida de vocês, da nossa vida, a gente passou por isso, por aquela vendedora chata, insistente, que queria vender um negócio que a gente viu que ficou feio, e ela tá falando que ficou bonito só para ela vender. Por quê? Porque é uma pessoa que ela é movida à comissão. Às vezes o salário daquela pessoa, né, às vezes, ou ela ganhar um pouquinho mais, ela só ganha através de bater a meta. E aí ela quer bater a todo custo e aí se torna aquela vendedora chata. E aí, por algum momento da nossa vida, a gente passou por uma pessoa desse jeito. E aí a gente cria ali um certo preconceito em fechar a venda. Isso não é uma consultora, não é duas consultoras, né? Eu já vi muitas consultoras, inclusive eu era uma dessas, que tinha essa dificuldade. Então, eu fazia ali, mostrava o produto, fazia algo assim extraordinário, encantava o meu cliente, só que daí chegava na hora da venda, aquela coisa assim. Vamos ver se isso só aconteceu comigo ou se já aconteceu com alguma de vocês. Então tá. Se você quiser alguma coisa, se você se interessar por algo, você me avisa, tá? E a pessoa nunca mais avisava, nunca mais aparecia. Será que só aconteceu comigo ou já aconteceu isso com alguém? Compartilha aí para mim ver que não é só comigo que aconteceu. Então tá, depois você me fala se você quiser alguma coisa, ainda com essa carinha assim de meio, né? Só comigo que isso aconteceu, gente. Será que eu era a única que tinha essas travas aí? A Débora também. E aí o que que acontece? A Raquel. Então tá, glória a Deus que eu não tô sozinha nessa, né? Só que a boa notícia, se eu conseguir, vocês conseguem. E, né, vocês já estão arrasando, né? A Raquel ali, eu vejo arrasando, a Débora já tá arrasando também, né? Um mês superando o outro, e isso é lindo de se ver, né? Porque vocês estão se superando, todos os meses se superando, né, a cada mês. Então, o fechamento, o que que é o fechamento em si? Para a gente começar nesse assunto fechamento. O fechamento é a gente descobrir o que que a minha cliente precisa. Porque a partir do momento que eu descubro o que ela quer, eu vou trazer a solução. Então, o fechamento é descobrir o que ela quer, apresentar essa solução, porque nós temos a solução. Então, o problema é acne, o problema é poros dilatados, o problema é pele seca, o problema é pele oleosa, a gente vai trazer a solução. O fechamento é conduzir a cliente a ter uma escolha. Então, eu vou conduzir ela para que ela escolha o produto que seja de acordo com a necessidade dela. E facilitar a decisão dela também. Porque às vezes a gente deixa muito aberto, e eu vou explicar depois mais detalhado sobre isso. A gente deixa muito aberto e a cliente ela não decide. Então a gente vai decidir e facilitar a vida dessa cliente. E pedir a venda literalmente, né? Fechar a venda literalmente. Conversar ali com essa cliente para que a venda seja fechada. Por quê? Porque se eu deixar em aberto, às vezes ela quer comprar, mas ela não sabe o que, que ela quer comprar ou o que, que vai ser bom para ela. E eu deixo em aberto, ela não vai decidir. Então, no fechamento de venda, eu vou conduzir ela para o que vai ser bom para ela e eu vou direcionando ela ali e facilitar a escolha dela através do fechamento de venda, tá? Se você não conduzir a sua cliente para uma decisão,
você vai deixar a decisão na mão dela. E muitas vezes essa decisão ela não vai acontecer ali de imediato, e às vezes nem depois acontece. Por quê? Porque ela tá ali na emoção, ela gostou do produto, ela viu, depois, se ela deixar para decidir depois, vai ter uma outra prioridade. Naquele momento ali, ela vai priorizar ela, que é o correto. Só que se ela deixar para pensar, se ela for para casa dela, né, ela não vai ver isso como uma prioridade, ou ela vai ter uma outra prioridade, ou vai ter que comprar um remédio, vai ter que comprar alguma outra coisa que ela vai falar assim: ah, deixa para depois. Porque as mulheres em si, no geral, têm essa dificuldade de cuidar dela primeiro, né? A gente sempre fica para depois. Então, primeiro vem o filho, depois, né, o marido, enfim. E a gente sempre fica para depois. E aí, quando a gente deixa para ela tomar essa decisão no depois, ela vai colocar outras prioridades e não vai tomar essa decisão de comprar o produto, porque ela não vai priorizar ela. Agora, se ela tá ali no gás, naquela emoção, se ela tá vendo ela pele bonita, a gente mostra ali para ela o quanto que ela precisa daquele produto, o quanto que aquele produto vai ser bom para ela, o quanto vai resolver a necessidade dela. E aí, a partir daí, ela vai se preocupar com ela. Mas muitas vezes a gente precisa mostrar para a nossa cliente que ela precisa também priorizar ela, porque a maioria das mulheres não se priorizam, né? Então, a gente às vezes precisa mostrar isso para ela também. A cliente também, muitas vezes, tem muitas dúvidas e ela não vai saber, talvez, qual que é o melhor produto para ela. Qual que vai ser o adequado para o tipo de pele dela. Então, nós, como consultores de beleza, estamos ali para alinhar isso com ela, para mostrar o que, que é melhor, para mostrar ali o que, que vai fazer sentido para ela e trazer o resultado, a solução ali para a pele dela. Um ponto aqui muito importante que eu quero trazer para vocês é que a maioria das vezes o problema ele não está no atendimento, ele está realmente no fechamento. Então, às vezes você olha e fala assim: ah, eu acho que eu não sei vender, eu acho que eu não sei fazer esse negócio, eu acho que esse negócio não é para mim. Mas às vezes o problema não está ali no mostrar o produto, no atendimento. Às vezes a cliente ela ama o produto, ela vai elogiar tudo. Quem aí já passou por isso, né? De fazer um atendimento, a cliente achar tudo muito lindo, maravilhoso, perfeito, gostar, elogiar ali o produto, elogiar a pele, falar que, nossa, ficou entusiasmada, mas que pensar em qual produto que ia levar e depois a cliente nunca mais apareceu. Quem aí já passou por isso? Isso acontece por quê? Isso acontece porque a gente não fez o fechamento. Então, não adianta fazer um atendimento maravilhoso sem um fechamento maravilhoso também. Claro que é muito importante ter um atendimento com qualidade. Sim, muito importante. Só que tão importante quanto o atendimento é o fechamento de venda. Por quê? Porque senão o dinheiro fica ali na mesa. A cliente ela vai, né, igual eu comentei, dar outras prioridades, fazer outras coisas e vai ficar ali parado, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de alguns fechamentos assim que são passivos, né? Que é, por exemplo, assim, e aí, gostou? Ai, gostei e tal, ai, a pele, nananã, tá legal. Ah, então tá bom, ó, qualquer coisa você me chama, né? Cri, cri, cri. O erro, né, cometido por consultoras de beleza. Ou se não, eu vou te mandar então a revistinha para você dar uma olhada. Ai, beleza, eu vou dar uma olhada. Qualquer coisa, né, se você gostar ali, você me fala. Cri, 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 e fica. Você não ajuda ela a tomar uma decisão. E o atendimento fica ali, fica passivo. É o deixar realmente, literalmente, o dinheiro na mesa. É você não fechar essa venda. Às vezes a cliente, ela tá ali muito querendo comprar. Só que ela não compra porque ela não teve uma ajuda. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de decidir algo. Às vezes precisa da opinião de outras pessoas. E aí, eu mesma já fui uma loja que eu amei a roupa, né? Achei maravilhosa. Falei, eu posso tirar uma foto, vou mandar para fulana, para ciclana, porque eu precisava ter uma opinião. E aí passou, eu não comprei a roupa, me arrependi depois, porque eu acho que a mulher vendeu, não sei o que aconteceu. E eu não fiquei com aquela roupa. E eu lembro daquela roupa até hoje. Mas por quê? Porque eu não tomei uma decisão. E às vezes não é porque a cliente ela não quer.
No caso eu ali, desse exemplo da roupa, eu queria. Só que eu não consegui tomar uma decisão porque eu não tive uma ajuda na hora de tomar essa decisão. Então, às vezes, a nossa cliente é dessa forma. Ela precisa de uma ajuda para tomar a decisão. Se ela não tiver essa ajuda, que é ali a gente vai ajudar ela na hora do fechamento, ela não vai conseguir tomar essa decisão, logo não vai haver venda, tá? Então, isso tudo a gente faz no fechamento. Outra mensagem ali que normalmente a gente manda, né, ou mostra ali para cliente, eu vou te mandar aqui as promoções, olha que promoção top, olha como é que tá esse mês, né? Normalmente a gente faz ali uma mensagem genérica. Acho que aqui ninguém faz isso, né? Aqui são tudo consultora top. Mas às vezes faz ali uma mensagem genérica e manda para todas as clientes de uma vez só. E aí, olha que maravilhosa, não sei o quê, olha que promoção top. O cliente fala, beleza, vou dar uma olhada. Beleza, qualquer coisa me fala, né? Sempre assim. E aí, as vendas não acontecem. Por quê? Porque não tem um diálogo, não tem um fechamento. E eu vou ensinar aqui vocês também a como fazer um diálogo, né, estruturado para que vocês consigam fechar mais venda, tanto pelo WhatsApp quanto no presencial. Então, é ter argumento, conhecer a sua cliente, conhecer o que ela gosta, porque aí vocês vão ter argumentos, né, para fazer o fechamento de venda. Isso acontece no relacionamento, que é onde eu falei para vocês que é a importância do nosso negócio, a gente criar relacionamento com as nossas clientes, tá? Então, a cliente, nesses casos aqui, né? Beleza, eu vou dar uma olhada. Gostei, vou pensar aqui, depois eu te falo. Ela não disse não. Ela não falou assim, olha, Débora, eu não quero comprar nada. Débora, esse mês não. Né? Pode ser que mês que vem eu pegue, mas esse mês não. Então, ela não falou não para você, ela não falou não para venda. Só que ela não teve essa ajuda ali para ela tomar uma decisão. Então, a gente precisa conversar ali com a nossa cliente, criar esse relacionamento, entender realmente a necessidade dela para não deixar isso em aberto, para realmente fechar essa venda, tá? Então, existem ali 3 passos, né? Na verdade, né, alguns princípios que vão ajudar na questão ali do fechamento. Então, o primeiro passo é entender a necessidade. Então, na hora que eu estou ali fazendo o atendimento, eu vou entender qual que é a necessidade da minha cliente. Tanto no atendimento presencial quanto no atendimento online. Por exemplo, Leive, eu queria uma base. Você tem base? Aí a Leive vai falar assim, tem, vou te mandar aqui. Aí manda lá os prints. Né? Ela normalmente manda lá, TimeWise, ou manda, né, o ArtPlay, TimeWise, enfim. Mas primeiro a gente tem que entender a necessidade da cliente, né? Então eu falo assim, olha, fulana, mas deixa eu te perguntar, você quer uma base para o dia a dia, ou você quer uma base com acabamento mais profissional? Conta para mim, para eu poder te indicar o melhor produto. Por quê? Porque às vezes a gente já envia de cara. Tem base sim, já manda a foto dos prints, né? E na verdade eu preciso entender a necessidade dela. Então, Leive, eu queria uma base mais para o dia a dia. Olha, mais para o dia a dia, eu tenho a base da Artplay que vai te atender. Ela tem um bom custo-benefício, porém, eu tenho uma outra que é uma base de tratamento, que além de você estar com cobertura na sua pele, além de você estar maquiada, você vai estar tratando da sua pele também. Aí você vai perguntar, qual das duas você acredita que atende mais a sua necessidade? Realmente só cobertura para você usar de vez em quando ou para você usar todos os dias? Sabe? E aí eu começo a entender ali a necessidade da minha cliente. Outra coisa, né, outro ponto importante é a solução. Então, eu entendo a necessidade da minha cliente e eu trago a solução. Leive, eu preciso de uma base mais profissional. Olha, então, eu até tenho, né, uma outra linha que tem um custo-benefício muito bom, porém, eu tenho essa que ela é maravilhosa, vai atender as suas expectativas e tem um ótimo custo-benefício também. E aí eu explico ali os benefícios, né, o que vai atender ali a necessidade dela, tá? E o terceiro ponto aqui é a decisão. Eu vou ajudar ela a tomar essa decisão. Então, ela vai ali questionar, às vezes vai fazer alguma pergunta, vai falar sobre algo, e aí o fechamento final ali é a decisão, e eu pergunto, e aí, vamos ficar com essa? Que eu tenho certeza que essa vai ser melhor para você. E aí o fechamento ele vai ficar natural,
Não é uma coisa assim, ah, você tem base? Tem, pá, manda o print. Depois a cliente não responde mais, ou daí você fala, e aí? Você não vai querer comprar, né? E aí fica uma coisa pesada, fica uma coisa chata. Agora, quando eu entendo a necessidade, eu trago a solução, depois o fechamento ele é leve, que é a decisão que ela vai tomar. Vocês conseguiram entender? Ficou claro isso aqui? Essa parte? São 3 pontos assim, ó, essenciais, né? São princípios essenciais do fechamento de venda. Não tem como eu fechar uma venda sem entender a necessidade do meu cliente, sem trazer ali a solução para ele, né? E sem realmente fechar, né? Fazer ali com que ele tome essa decisão. Porque se eu não sigo ali esse passo a passo, não tem como eu chegar assim do nada, mandar o print, né, e só perguntar, e aí, quer ficar com a base? Só de ela ver o valor, né, a foto do produto. Então, eu realmente preciso entender a necessidade, né? Eu dei o exemplo da base, mas qualquer coisa, né? Ah, qual que é a sua necessidade? Ah, eu quero um creme de pele. Mas qual que é a sua necessidade? Como que tá a sua pele hoje? Sua pele é seca, ela é oleosa? Conta para mim um pouquinho para mim entender e poder te auxiliar na decisão, né, do melhor custo-benefício para você, do melhor produto, aquele que vai te trazer resultados. Quando eu tenho essa certeza e eu trago isso para ela, a decisão dela fica muito mais tranquila também, porque ela vai falar assim, não, ela realmente, ela quer me ajudar, ela realmente está preocupada comigo, ela não quer só vender um produto, né, ela não está me mandando só uns prints ali, ela realmente está preocupada em solucionar o meu problema, tá? Então, o grande segredo, a gente fala assim que é o grande segredo do relacionamento em si, no geral, mas no fechamento também é perguntas. Quanto mais perguntas eu faço, mais eu vou entender a necessidade do meu cliente. E quem pergunta domina a conversa, né? Então, eu perguntando, eu vou entender, tudo bem, Marcos? Eu vou entender a necessidade do meu cliente, eu vou entender o que ele quer, tô com vergonha. Eu vou entender o que ele quer e vou solucionar esse problema, tá? Então, como que eu vou fazer as perguntas? Eu não vou perguntar, né? Às vezes a cliente ela fala, ah, eu tô precisando de um kit de pele, tô precisando de cuidar da minha pele, nananana. Então, em vez de eu perguntar, né, falar ali, mostrar o print e tal, e falar assim, ah, e aí, você vai levar? Vai querer levar? Ou fazer uma demonstração em si, né, e falar, ah, e aí, quer levar? Né? Ao invés de eu fazer isso, eu vou elaborar um pouco mais a minha pergunta. Para quê? Para que ela entenda que eu tô ali do lado dela. Então, como que eu vou fazer? Olha, Levi, o que, que você prefere? Você prefere hoje começar com um kit completo, que vai suprir toda a necessidade da sua pele, que você vai ver diferença na sua pele ali em menos de 15 dias, você já vai ver uma mudança muito grande na sua pele, tá, nananana, e explica ali do produto. Ou você prefere começar com um basiquinho, só um sabonete e um hidratante? Porque isso assim, conduzindo ali a conversa. Por quê? Porque eu vou estar ali conversando com ela, vou entender a necessidade dela. Vai lá com o papai. Não, começou agora. Só encosta aqui para não fazer barulho. Vou entender ali, né, a necessidade dela e vou trazer a solução. Então, eu sempre vou conduzindo ela a tomar a melhor decisão. Olha, você vai que, né? Você vai precisar de algo que você vai ter um tratamento completo ou você prefere começar com algo mais básico? Então eu vou trazer ali uma solução para ela, tá? A cliente, ela, quando a gente faz esse tipo de pergunta, ela vai pensar na solução dela ali. Então ela vai pensar no que ela vai comprar e não se ela vai comprar. Porque quando a gente pergunta, né? E aí, vai querer levar? Vai aproveitar? Vai aproveitar a promoção? Ela vai pensar se ela vai comprar ou não. Agora, quando eu trago essa sugestão, ó, você prefere começar com o completo, com o mais básico, ela só vai pensar no que ela vai levar. Então, muda o pensamento da cliente de acordo com as perguntas que a gente faz. Então, a gente precisa ser estratégica na hora de perguntar. Para quê? Para conduzir ela e direcionar ela a uma compra inteligente, tá? Esse aqui, ele é um fechamento por escolha.
né? A gente vai trazer, eu vou trazer algumas narrativas aqui para vocês entenderem. Só que é tudo de acordo com a nossa cliente, de acordo com a conversa, né? Então não tem como eu parar, né, e ficar pensando, ai, será que eu faço que tipo de fechamento? Não, eu vou trazer várias abordagens aqui para vocês entenderem as situações, e aí quando vocês estiverem nas situações, vocês lembrarem, ah, eu preciso fazer isso. Isso aqui vai ser uma pergunta inteligente, tá? Isso é treinamento. Quanto mais vocês fizerem, melhor vocês vão ficando depois, tá? O outro é um fechamento por necessidade. Como que é um fechamento por necessidade? Por exemplo, né? Eu vou falar ali para a cliente: ó, você comentou que sua pele é oleosa. Então, o que você acha de a gente começar com gel de limpeza e hidratante, que você já vai começar a sentir uma diferença aí na primeira semana? Eu posso separar eles para você? Esse aqui é um caso, por exemplo, assim, que a cliente, ela gostou, mas ela, acho que eu não vou levar não, né? Dá aquelas objeções e começa a dar objeção, porque o kit ficou muito caro, ficou muito pesado. Aí você já entra, né? A idade dela. Porque você não vai. Voltou? Voltou, Amanda, agora voltou. Beleza. Então, você tá ali sabendo da necessidade dela. Então, para você não. Ó, a cliente, ela deu ali algumas objeções. Vou voltar aqui então um pouquinho. Ela deu ali algumas objeções. Não vou ficar, eu achei que vai ficar pesado, vou deixar, né, para próxima, nananana. Aí você vem pela necessidade. Olha, mas você comentou comigo que a sua pele estava assim. O que você acha, então, ao invés de você começar com o kit completo, começa com gel de limpeza e um hidratante. Você já vai começar a ver a diferença na sua pele. Você já vai sentir que sua pele vai ficar menos oleosa. Posso reservar o seu? Posso garantir o seu? Então, é você dar e focar nessa necessidade que ela tem. O outro é um fechamento por oportunidade. Então, por exemplo, o que é um fechamento por Ô, oportunidade? É Amanda, quando tem alguma só coisa. te interrompendo bem rapidinho, nessa questão que você falou aí da cliente, né? Tipo assim, de oferecer ali né, o que ela tá precisando. Normalmente eu faço essa pergunta, tipo assim, Olê, conta para mim então, o que que você usa para cuidar da sua pele, né? Tô ali no fechamento. Isso Uhum. você pode fazer tanto online quanto presencial. Eu falo assim, Lê, mas então me conta, o que que você usa para cuidar da sua pele? Conta para mim. Aí, sabe o que é legal, gente? A gente eleva o nível de consciência da cliente que ela não está usando nada. Uhum. Elas falam assim, putz, nossa, Fer, não estou usando nada. Eu falo, ó, amiga, então posso ser sincera com você? O ideal seria você ter pelo menos um gel de limpeza, um hidratante e um protetor solar. Porque se hoje você não está usando nada, esse seria o ideal básico para você poder começar. Então, quando você traz uma pergunta como essa, você eleva o nível de consciência do cliente. O cliente, ela mesma para pensar para ver que ela não está usando nada, entendeu? Tipo, nem o básico eu não faço, né? Como assim? Perfeito, né? E é realmente isso. Quando ela entende essa necessidade, né? Por quê? Porque a gente vai fazendo ali perguntas para ela, conduzindo, né, ela a um fechamento, mas quando ela entende a necessidade de ela cuidar da pele dela, as coisas ela fica muito mais simples, fica muito mais fácil. Então, o que a gente tem que fazer como consultora de beleza? Alertar a nossa cliente, mostrar para ela que ela precisa cuidar da pele, que ela precisa se priorizar, que ela precisa estar bem, que a autoestima dela precisa estar bem. E aí, quando a gente traz isso para ela, essa visão para ela, ela tem muito mais clareza de que sim, ela precisa cuidar dela, da pele dela, e aí o fechamento ele é mais leve também. Então, isso que a Fer trouxe é essencial ali na hora do fechamento, tá? E só para complementar o que a Amanda falou, meninas, cortando mais, uma vez, mas bem ligeirinho, isso faz com que a gente não seja invasiva. A coisa mais chata do mundo é quando você tenta enfiar a goela abaixo um produto para o cliente, tá? Vocês também, quando vocês vão numa loja, em qualquer lugar, é chato quando o vendedor fica em cima, não deixa você tirar as dúvidas, não deixa você perguntar, não deixa você falar, ele só quer falar do quanto o produto dele é bom. E aí a gente sabe que o produto da Merck é bom,
Mas, assim, a gente precisa ouvir o nosso cliente, né? Eu sempre falo, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, ou seja, a gente precisa ouvir o nosso cliente, porque o cliente ele vai colocar no nosso colo tudo que ele precisa para poder a gente fazer uma excelente venda. Às vezes a gente vende menos por falar mais e ouvir de menos, tá? Então, essas dicas da Amanda são essenciais, gente, para a gente realmente multiplicar as nossas vendas. Perfeito. E é realmente, né? Eu escutei uma vez uma frase que falava assim: o desespero fede. E literalmente, né? Quando você tá ali naquele desespero, né? Por exemplo, daquela vendedora que precisa bater a meta dela, ela tá lá desesperada, você quer correr daquilo, você não aguenta. Então, quando, né, uma consultoria de beleza ela traz isso, né? Aquele desespero, isso vai afastar a cliente. Então, a gente tem que realmente criar um relacionamento sincero, ouvir a necessidade e trazer a necessidade dela, né, para a hora da decisão. Eu lembro que quando eu comecei, tinha uma outra consultora, e aí, eu não lembro agora, né, o nome, mas tinha uma outra consultora que ela era de uma outra cidade. E aí eu fui, acho que atender nessa outra cidade, se eu não me engano, foi isso que aconteceu. E aí a mulher falou assim: nossa, que legal que foi o seu atendimento, que diferente que foi. Porque fulana veio aqui e era muito chato, sabe? Ela queria enfiar o produto goela abaixo. Falou literalmente com essas palavras. Queria enfiar o produto goela abaixo, e aí a gente meio que era forçado a comprar. Desse jeito que você fez, ficou parecendo leve. E eu tinha um preconceito que eu não ia nem te receber aqui. Olha só, né? A pessoa, eu falo assim, a pessoa ela mancha às vezes a marca da empresa. Porque aquela cliente ela não queria nem receber uma outra consultora de beleza. Por quê? Porque aquela consultora lá, ela fez um trabalho mal feito. Então, o nosso trabalho é realmente entregar soluções. Não é, né, mandar produto, enfiar produto na cliente. É realmente entregar a solução. E aquilo que a gente vai trazer para nossa cliente é realmente aquilo que ela precisa, que ela necessita para a pele dela, tá? Outro fechamento, né? Outra argumento ali no fechamento é um fechamento de complemento. Eu vou complementar. Então, eu estou ali atendendo, né? Fiz um ótimo atendimento e tal. E aí, a minha cliente, ela falou assim: ah, Amanda, legal, gostei de tudo, gostei né, dos produtos de pele, nananã, nananã. Só que produto de pele eu já tenho, né? Eu já tenho ali uns produtos e quando os meus terminar, eu vou pegar esses daqui. Então, hoje, eu vou levar só um batom. Um exemplo, tá, gente? E aí você vai argumentar, ai, beleza, né? Tranquilo. Quando os seus estiverem acabando, você me fala, né? Eu vou fazendo a reposição, você vai começando a usar esses. Eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai sentir diferença na sua pele, nananã. Aquilo que a gente já sabe tudo. E aí você fala assim, mas deixa eu te falar. Você já viu o combo de batom e lápis? Você já experimentou usar um lápis como contorno e o batom junto? E depois finalizar com gloss? Eu acredito que você não tenha visto ou que você não tenha experimentado, porque fica simplesmente um trio perfeito. Você não quer que eu deixe um reservado aqui para você, um trio perfeito desse? Eu tenho certeza que você vai ter uma outra visão de batom. Ou seja, né, você já criou ali um valor sobre um produto a mais. E aí você mostra ali para ela que ela pode não só levar um batom, mas que ela pode levar um lápis, que ela pode levar um gloss, que o acabamento vai ser muito mais bonito. Então, eu vou complementar essa venda dela. Eu não vou deixar ele só em um batom. Claro que existem casos que a Leive ama, eu já vi, tá, Leive? Então, arrasa. Claro que tem casos que a cliente realmente ali, né, por exemplo, não tenho dinheiro agora e tal, e ela leva só um batom e tá tudo bem. Só que a gente vai fazer ali um fechamento bem feito. Então, eu não vou deixar ali só no batom, sempre vou oferecer ali alguma coisa. Principalmente, Leive, você falou que você usa e nunca ofereceu. Principalmente por você usar, você pode estar mostrando ali para ela. Então, Leive, hoje eu vou levar só um batom. Aí você pode complementar, mas deixa eu te perguntar, você já viu aquele trio que eu faço? Você vai ter mais autoridade ainda. Você viu como que fica perfeito aquele trio que eu faço? Se você não viu, eu já vou te mostrar um vídeo aqui agora, né? Por quê? Você vai ter autoridade porque é algo que você já faz. Quando é algo que a gente já faz, a gente tem mais autoridade ainda no falar.
Ainda mais se você estiver usando ele, né? Então, olha aqui como que fica diferente. Às vezes você passa ali de um lado, eu faço isso na aula de automaquiagem. Eu passo um lado o batom e o outro lado o batom com o lápis. E depois a gente finaliza com o gloss. Fica outra boca, né? Fica outra coisa. Por quê? Porque se você passa só ali o batom, fica um negocinho murchinho, né? Agora, se você faz com contorno, aquilo fica ali mais carnudo, né? Fica mais bonito. Então, e traz, né, um contorno ali para a boca, é totalmente diferente. Então, você pode trazer essa narrativa, tanto numa aula de automaquiagem, quanto no atendimento com uma cliente, tá? Então, é sempre trazer ali um complemento. Isso tanto no fechamento de venda em si, quanto no acompanhamento ali da cliente. Porque às vezes a cliente, ela fala assim, que você faz ali o pós-venda com a cliente, e ela fala de levar, só o meu gel de limpeza tá terminando. E aí você vai falar, e você viu que agora lançou o retinol? Você já conhece? Você já usa algo a mais na sua pele? E aí você vai trazer as novidades, vai trazer os lançamentos, sempre usando esse argumento ali do complemento. Beleza? E, gente, não tenha medo de pedir a venda, de conversar com a cliente, de oferecer ali um produto, de oferecer um complemento, de mostrar para ela a solução, aquilo que vai trazer resultado para ela. Porque, igual eu comentei lá no começo da aula, às vezes é alguma trava que a gente tem por um mau atendimento. Argumento do complemento. Por um mau atendimento que a gente teve. E aí a gente fica ali preso naquilo e não faz por, eu acho que eu vou ser chata, eu acho que eu vou ser invasiva. Igual a Fer falou, quando eu entendo a necessidade da minha cliente, eu não vou ser invasiva, eu não vou ser chata, porque eu estou simplesmente oferecendo uma solução para ela, tá? Então repita agora aí comigo, todo mundo. Eu não tenho medo de fechar vendas. Eu não tenho medo de fechar vendas. Não só hoje, não só agora. Mas toda vez que vinha aquela vozinha lá na sua mente, você vai ser chata, você já tranca essa vozinha e fala assim: eu não tenho medo de fechar a venda, eu vou fechar, não vou deixar dinheiro na mesa. Por quê? Porque é o meu trabalho. É o que eu faço e é o que eu faço bem feito. Então, quando a gente tem essa consciência, eu não estou enganando ninguém, eu não estou empurrando ali um produto para ninguém, eu tenho o melhor produto, eu tenho a solução do problema dela, eu não vou ter essas travas. Por quê? Porque eu estou oferecendo o meu melhor, eu estou fazendo o meu trabalho honestamente e oferecendo o que nós temos de melhor também para ela. Então, chega com essas travas aí. Toda vez que vinha ali um pensamentinho, eu não tenho medo de fechar a venda, tá? Outro ponto aqui são as vendas online, né? Eu já trouxe aqui algumas coisas assim de venda online, mas a venda online, normalmente, né, a gente deixa muita venda ali no celular parado. Então, o que é bom? Trabalhar sempre ali com a listinha, conversei com a cliente, ela ficou de me dar resposta, Ô, anota Amanda, na... posso dar só mais uma dica bem rapidinho? Claro. Então, tá bom. Gente, sabe uma coisa que eu faço que funciona muito também? Por exemplo, eu tenho uma cliente, né, em relação do batom que vocês estavam falando, né, de mostrar o lápis. Às vezes eu tenho aquela cliente que sempre compra batom de mim. Eu tô me arrumando, eu gravo um vídeo para ela. Eu faço assim: Olê, deixa eu te falar, eu sei que você adora o batom da Mary Kay. Amiga, aprendi a fazer esse efeito na boca. Olha que lindo que fica. E aí você pode gravar no estilo bolinha do WhatsApp, que aquele estilo bolinha do WhatsApp, ela não consegue encaminhar o vídeo para ninguém. Então, às vezes, se você fica com vergonha, você abre aquele vidinho do bolinha, ao invés de você gravar áudio, dá para você gravar aqueles vídeos de bolinha. E aí você grava. Ou você pode fazer assim: nossa, Vi, deixa eu te falar, lembrei de você agora. Fui preencher minha sobrancelha e eu tô fazendo esse preenchimento, tá dando muito certo. Eu passo a sombra e jogo gel de limpeza junto. Olha que bonito que fica o efeito. Então, você pode, na hora que você estiver se arrumando, você faz esses vídeos de bolinha. Meninas, eu vendo tanto fazendo isso que vocês não têm ideia. E vocês já sabem o histórico de compra do cliente de vocês. Então, como vocês já sabem, na hora que você vai fazer o vídeo de bolinha, você automaticamente já grava a venda casada. Não só de um produto, mas 2 produtos que se complementam, entendeu? Às vezes a cliente tem ali alguma dúvida, eu gostei, mas eu acho que eu não vou saber usar.
Você já grava ali um recado de vídeo, olha, vou te ensinar a usar para você ver como que é simples. E ela vai se sentir importante, porque ela vai falar assim, nossa, ela gravou um vídeo ali para mim. Nem hoje mesmo eu recebi um videozinho, né, que falava assim, Amanda, e explicava o que eu estava com dúvida. E aí eu me senti assim, tão importante, porque, nossa, ela parou para gravar um vídeo para me explicar. Um negócio de fazer massinha de criança, sabe? Quem tem criança vai entender, né? Mas eu me senti assim, tão, né, assim, nossa, que legal, ela parou o que ela estava fazendo e gravou um vídeo para me ensinar a fazer a bendita massinha, né? Tanto que eu só pedi a receita. Então, assim, a gente se sente mais valorizada, a gente se sente amada e ela vai acabar comprando porque ela vai ver o resultado, ela vai gostar daquele resultado também. Então, vale muito a pena. E é uma forma de vender online, né, através do WhatsApp. Então, beleza, gravei esse videozinho, já vou pegar esse gancho, né? Gravei esse videozinho ali para minha cliente. A minha cliente, nossa, Fer, amei! Amei isso aí, nananana. Eu vou ver aqui, depois eu te falo. E aí fica por isso. Não, gente, a gente precisa fazer o fechamento. Amiga, se você gostou, você já não quer que eu reservo ele para você? Porque eu tô com poucas unidades aqui. E aí vocês podem usar alguns gatilhos, né, de urgência, de escassez, mas sempre pedir ali a decisão da nossa cliente. Por quê? Porque se ela, não, gostei, depois eu te falo, vou pensar aqui, depois eu te falo, isso fica muito aberto, fica muito vago. Então, olha, você não quer deixar ele reservadinho? Eu deixo ele reservadinho para você, porque eu só tenho um aqui. E realmente eu pensei em você porque eu sei que você gosta. Você não quer que eu deixe ele já reservado aqui para você não perder o seu? Depois, qualquer coisa, você me avisa, mas já deixa ele reservado, né? Isso vai fazer com que sua cliente ela vá fazer um compromisso ali com você. Não, então reserva, Fer, né? Então, isso vai ajudar vocês a venderem mais pelo WhatsApp também, não deixar essa venda aberta. Então, trago algo, eu caso, né? Eu uso as estratégias, mas eu faço o fechamento. Eu sempre termino ali com uma pergunta, não deixo isso vago. Então, normalmente, né? A gente usa o WhatsApp ali para conversar. E o nosso WhatsApp, ela é uma ferramenta de faturamento. Existe muito dinheiro ali, né, que a gente pode fazer ali usando o WhatsApp. Então, tem hoje consultoras que só trabalham através do WhatsApp, tem consultoras que só trabalham através do online, cada uma tem uma facilidade. Só que a gente precisa entender que, sim, o nosso WhatsApp, ele é uma ferramenta fantástica de fazer dinheiro, tá? Não é só de conversar. Então, normalmente, né, o que as consultoras fazem? Mandou catálogo, mandou promoção, mandou post. Gente, a gente manda os posts para vocês para facilitar a vida de vocês, para não ter que ficar ali criando conteúdo, para não, sabe assim? Não tô conseguindo hoje, tenho algo ali para postar, né? Mas vocês não podem se apegar somente a isso. É legal você fazer um conteúdo seu, algo mostrando ali você, né? A Levi, ela é muito boa para isso. Já queria deixar um elogio aqui. De fazer ali o vídeo. Eu tenho vergonha. Faz com vergonha mesmo. Eu sempre tive vergonha, fui fazendo e vai quebrando a vergonha. E quanto mais vocês fizerem, melhor vai ficando, né? Mas cria algo de vocês. Passa ali um batom, não precisa falar nada. Mas mostra, né, o batom do dia, enfim, mostra vocês ali. Por quê? Porque as pessoas, elas querem ver o resultado em nós primeiro. Para depois querer ter o resultado nelas. Então, primeiro elas veem em nós, se inspira, para depois querer esse resultado nelas também. Então, não é só postar, né? Eu falo assim que os posts, as promoções, é algo para a cliente ela tá lembrando, é um diferencial, é um algo a mais. Só que o que vai fechar a venda são o relacionamento, são as perguntas. É o que eu vou falar ali com a minha cliente, são, né, as perguntinhas que eu vou fazer ali na hora do fechamento, é isso que vai fazer com que a venda lá aconteça realmente, né? Não é só eu postar a promoção, não é só eu postar a revista, dá uma olhadinha, né? Se você gostar, às vezes faz aquela mensagem genérica, né? E manda para todo mundo do mesmo jeito. Isso às vezes gera uma venda ou outra, porque a cliente ela precisa do produto. Mas, quando eu ajo com intencionalidade, é que a venda vai acontecer. É o que vai trazer resultado para nós, tá? Então,
o que são, né, realmente ali as mensagens que vão fechar a venda, né? Não é aquela mensagem genérica, são mensagens que eu realmente me preocupo com a pessoa. Então, oi, Vivi, tudo bem? Como é que você tá? Como é que estão as coisas por aí? Vivi, esses dias você comentou comigo que estava precisando de um hidratante. E aí eu tô vindo aqui para falar que eu tenho um hidratante topíssimo. Você tinha falado, tô falando do corporal, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Você tinha falado, né, que você estava ali com a pele um pouco flácida, que, né, me relatou ali que sua pele estava um pouco ressecada e um pouco flácida. E deixa eu te falar, a Merck lançou um hidratante que ele é perfeito, ele é uma loção firmadora. Quando você passa, você não vai querer outro hidratante na vida. E aí você vem, você fala ali dos benefícios. E deixa eu te perguntar, Vivi, depois ali você vai conversar com ela, vai tirar as dúvidas dela. Deixa eu te perguntar, Vivi, eu posso reservar um para você? Porque ele é edição limitada, pode ser que acabe. Posso deixar um reservadinho aqui para você? Eu tenho certeza que você vai amar ele. E é tudo aquilo que você está precisando. Ou seja, eu trago outra mensagem. Eu vou gerar esse relacionamento e eu vou vir na necessidade e na dor dela. Aquilo que ela necessita, aquilo que ela procura. Às vezes a cliente ela me pediu uma base e aí ela simplesmente sumiu, né? E aí a gente não foi atrás. O que eu vou fazer? Eu volto a conversar com ela. Leiva, esses dias você me pediu uma base. Você já conseguiu a base que você precisava? Por que eu estou falando isso, meninas? Porque tem muitos contatos no WhatsApp que as vendas estão lá paradas, que as vendas estão lá perdidas. Que você fala, eu vou responder depois e passa. Que a cliente fica de retornar, a cliente não retorna. Então, tem contatos que a gente tem que fazer ali o follow-up. A gente tem que voltar a falar com esses contatos e entender ali, olha, fulana, você conseguiu? Supriu sua necessidade? Posso te mostrar? Eu tenho algo que vai ser bom para você, né? Hoje, o que você está procurando? Deixa eu entender melhor, né, o que você procura e vai conversando com essa cliente. Isso vai gerar muitas vendas para vocês. Por quê? Porque as vendas estão ali no WhatsApp. É só a gente entrar ali em contato com as nossas clientes e fechar essas vendas. Eu tenho certeza que se vocês pegarem ali as mensagens do mês passado, do mês retrasado, tem muita venda sem fechar. Que a gente precisa retomar esses contatos e fechar essas vendas, tá? E aí, uma técnica aqui pro WhatsApp, eu tava, a hora que eu tava, né, deixando aqui certinho, eu falei assim, dá pra falar essa hora que eu tô procrastinando. Sabe aquela hora que você tá ali procrastinando, que você tá olhando nos grupos, tá vendo roupa, tá vendo calçado, tá ali no Instagram à toa, assim, sabe, só rolando feed. Isso talvez não aconteça aqui, mas, né, é bom falar, porque vai que depois alguém assiste gravado e acontece isso, né? Você pega e fala assim, para! Sabe, você dá um grito, para de procrastinar. E aí, você lembra da técnica de venda pelo WhatsApp. Para! O que é o para? Personalize uma mensagem. Então, você vai personalizar o P, né? O P de pare. Você vai personalizar uma mensagem de acordo com a necessidade de cada cliente que você tem, que você conhece, que você atende. E aí, você não vai mandar uma mensagem igual para todo mundo, você vai personalizar. Então, pare, P, personalizar. Eu vou personalizar a minha mensagem para a Leiviane, que vai ser diferente para a Raquel, que vai ser diferente para a Fer, que vai ser diferente para a Vivi. Então, eu vou personalizar. O A do pare é apresentar um valor. Então, eu não vou só mandar o print, eu não vou só mandar a foto do produto. Eu vou apresentar para ela o valor, eu vou explicar aquele produto. Eu vou entender a necessidade dela, né? E apresentar o valor para aquela cliente. O R do pare, do para, é recomende. Então, eu vou indicar o produto correto para aquela cliente. Eu não vou simplesmente mandar ali a revista para ela. Né? Eu estou precisando de um produto de pele. Dá aqui uma olhadinha na revista. Acho que não acontece aqui, né? Com a glória de Deus. Mas é realmente indicar o produto ali que vai dar certo para ela, é recomendar algo que vai ser bom para ela. Imaginem se vocês chegarem numa farmácia, esse dia me deu dor de dente, gente.
E aí eu cheguei na farmácia e falei assim, eu tô com dor de dente. Eu preciso de um remédio para dor de dente. Eu tinha uma dor e eu precisava de uma solução. E aí, né, o rapaz que estava lá, ele começou a falar assim, você pode tomar isso, você pode tomar aquilo, você pode tomar aquilo outro. Ele falou o nome de 5 remédios. E eu fiquei olhando para a cara dele. E aí, fiquei pensando, né, tipo, beleza, e aí, qual que eu tomo, né? Aí veio um outro e falou assim, olha, só que de todos esses, esse aqui é o melhor. Esse aqui é o que vai tirar realmente a sua dor, que você não vai ter mais preocupação com isso daí. Aí eu falei assim, então tá, é esse que eu quero. Assim é o nosso negócio. A cliente, ela vem com uma dor. Se a gente mostrar muitas opções, ela vai ficar confusa. Ela vai pensar assim, né? Que foi o que eu pensei do cara. Gente, esse cara não entende nada, porque ele deu 5 opções aqui, né? Não era simplesmente só ter falado, esse aqui é o remédio para dor, né? E aí, ela não vai sentir a confiança de comprar de você. Agora, quando você recomenda algo ali com toda a certeza de que é o melhor produto para ela vai comprar. E o último A do para é a ação. Então, a gente sempre vai terminar com ação, terminando com perguntas, né? Conduzindo ali aquela conversa e fazendo o fechamento de venda. Então, todas as vezes que você estiver ali procrastinando no WhatsApp, no Instagram, você dá um grito, para! E aí você lembra que é personaliza, né? Então, eu vou personalizar o meu atendimento com cada cliente, de acordo com cada cliente que eu tenho, apresentar valor, recomendar o melhor produto para ela e a ação, que é o fechamento, que é sempre eu finalizar ali com perguntas que vão conduzir esse fechamento de qualidade. E aí, só para vocês entenderem aqui, para a gente fechar e finalizar também, né, que já está aqui na hora, um exemplo aqui, né, de diálogo ali que vocês podem usar, tá? Claro que não tudo de uma vez, e não vai usar isso aqui para mandar tudo para todas as clientes, igual eu falei, é personalizado, então é de acordo com cada cliente. Então, né, oi, Maide, tudo bem? Lembrei de você, porque chegou aquele hidratante que você comentou que você queria. Deixa eu te falar, ele tá com uma condição especial e ele é ótimo para você usar no dia a dia, para peles, né, ressecadas, enfim, de acordo com a necessidade ali de cada cliente. Você quer que eu reserve um para você? Ele tá nessa condição somente essa semana. Então, ela é uma opção de diálogo. Porque eu personalizei, porque eu sabia que ela tinha uma dor, eu sabia que ela queria algo. Então, vou dar esse exemplo assim: a Maide me falou que ela queria um hidratante quando entrasse na promoção. Então, o hidratante entrou na promoção, eu vou lá e faço algo personalizado para ela. Só que, o que é legal? Eu mandar um áudio, eu mandar ali, né? Oi, Maide, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a família? Como é que tá o Marcos? Como é que estão as coisas por aí? Como é que estão as filhas? Depois eu venho com o assunto, sabe? Por quê? Porque eu vou personalizar ali para cada cliente. Eu vou falar com cada cliente de acordo com a necessidade que ela tem, né? Então, eu vou me preocupar com ela, vou me preocupar com aquilo que ela me trouxe, que é a dor dela, e vou trazer uma solução e vou finalizar com a ação, que é o checkmate, né? Que é o chamada para ação, que é o fechamento, tá? Meninas, alguma dúvida? Tem alguma dúvida aí? Algo específico que vocês queiram perguntar? Eu queria trazer aí como desafio para a semana, mas não só, né, um desafio para a semana. E assim, o porquê que a gente traz, às vezes, desafio, por que a gente, né, incentiva vocês a fazerem? Porque é isso que vai trazer resultados. Quando a gente aprende, mas não pratica, parece que não entra ali na mente, e aí você passa e não começa a fazer aquilo que você aprendeu. Agora, quando você aprende, você se desafia a fazer, você gera mais resultado para o negócio de vocês. Então, consequentemente, a consequência, né, de vocês aplicarem aquilo que vocês aprenderam é as vendas. Então, como desafio, eu queria que vocês falassem aí com pelo menos 5 clientes por dia, né, de conversar ali com a cliente, não só, né, mandando um catálogo, não só mandando uma promoção, mas realmente fazer esse atendimento personalizado ali com cada cliente. Fazer o acompanhamento, né, que é o 2 mais 2 mais 2, com pelo menos ali de 3 a 5 clientes todos os dias. Então, eu vou conversar com 5 clientes, vou fazer um acompanhamento ali com 5 clientes,
Ah, Amanda, mas eu consigo mandar mensagem para muito mais. Beleza. Você consegue mandar mensagem para muito mais. Só que o atendimento personalizado vocês não vão conseguir fazer. Então, por isso que eu coloquei ali uma quantidade de 5. Tem pessoas que são exclusivas, tem consultoras que são exclusivas, consegue conversar com mais pessoas. Mas eu coloquei 5 por quê? Porque é realmente um atendimento de qualidade. É realmente um atendimento ali, ó, seguindo certinho, para que vocês tenham resultado. Não é mandar mensagem pronta ali, disparar para, né, todas de uma vez. E aí, meninas, vocês registrarem com quantas pessoas vocês falaram, quantas vendas saíram, qual foi o ticket médio. Por quê? Porque quando vocês têm tudo isso alinhado, vocês conseguem ver, olha, quanto que está sendo o meu ticket médio, o que eu posso melhorar aqui? Olha, eu falei com 10 clientes e eu fechei uma venda. Será que na minha média tá boa? Ou será que tá ruim? Então, vocês conseguem analisar. Olha, cada 10 clientes eu fecho uma venda, cada 10 clientes eu fecho 5 vendas. Então, vocês conseguem analisar e ver aonde estão os erros. E falar, né, comigo, falar com a Fer para poder alinhar e melhorar cada dia, tá? Então, queria que vocês se desafiassem ali a realmente fazer esse atendimento personalizado com as clientes de vocês e fazer um fechamento de qualidade. Não fazer por fazer. Ah, eu vou fazer um atendimento presencial, faz um fechamento com qualidade. Eu estou no WhatsApp, vou fazer um fechamento com qualidade. Então, independente da ferramenta que eu estou usando, se é presencial, se é online, eu vou fazer um fechamento com qualidade, porque é isso que vai trazer resultado no negócio de vocês, tá? E só uma frase aqui que eu coloquei, que a venda, ela não acontece por acaso, ela acontece quando existe movimento. Então, quanto mais movimento vocês tiverem, quanto mais ação vocês fizerem, quanto, né, mais vocês se movimentarem, mais resultado vocês vão ter. E fechamento, né, de verdade, fechamento power, é você acreditar tanto na solução que você oferece, porque quando você acredita, né, em tudo aquilo que você oferece, você acredita no produto, quando você acredita na empresa, o fechamento ele não vai ser pesado, o fechamento ele vai ser leve. E você vai ter coragem, né, de fazer um fechamento de qualidade, porque você simplesmente vai convidar a sua cliente a dizer um sim. Você simplesmente vai ajudar ela a tomar uma decisão que vai ser bom para ela, que vai transformar a pele dela, que vai transformar a autoestima dela. Então, quando a gente tem esse pensamento, isso tudo se torna muito mais leve. Fechado, meninas? Posso contar com vocês esse desafio? Depois vocês mandam lá no grupo o resultado que está dando aí para vocês. Se vocês fizeram, se tiveram resultado, quero saber lá quem está aplicando e quem está tendo resultado também. Meninas, alguma dúvida? Fer, se quiser complementar. É bastante coisa, né? Às vezes a gente fala assim, fechamento é só um fechamento, né? Mas na realidade é o ouro do nosso negócio. Porque não adianta a gente fazer ali um atendimento maravilhoso, fantástico e deixar o fechamento aberto, né? É o fechamento que vai colocar realmente dinheiro no nosso bolso. A Kelly tinha dificuldades nessa parte. Não terá mais. Principalmente no online. Então você grita, para! Toda vez que vocês escutar um para, vocês vão lembrar de mim, né? Declara aí, eu não tenho medo de fechar vendas, porque eu vou solucionar problemas. Meninas, então abrem as câmeras para a gente tirar uma fotinha. Gravei, Débora. Gravei. Aí, a hora que sair a gravação, eu mando lá no grupo, aí dá para assistir de novo, tá? Abram aí as câmeras.